Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do DP na Prática. Aqui nós traremos conteúdos práticos do Departamento Pessoal e Social que vão ajudar você que é do DP com as mais diversas dúvidas do dia a dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luciano Pimentel, sou professor titular aqui da NIT, especialista em DP Social, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a diferença de DP e RH. Será que existe alguma diferença? Será que você tem essa dúvida também ou será que está tudo misturado aí? Hoje a gente vai poder desenvolver um pouco esse tema, então fica comigo até o final, tá? E se você quiser colaborar também, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Lembrando que é importante que você nos siga nas redes sociais, você pode nos seguir no canal do YouTube /NIT Treinamentos, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like, e isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para o maior número de profissionais de DP e DRH. Também você pode nos seguir no Facebook, lá você vai encontrar uma comunidade com mais de 40 mil profissionais de departamento pessoal que todo dia trocam informações e se ajudam nas mais diversas dúvidas. Nos siga também lá no Instagram, @NITTreinamentos. Todos os dias você vai receber conteúdos diários, atualizações da área trabalhista e também do E-Social, tá bem? Então vamos para o nosso assunto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a diferença de DP e RH. Vem comigo! Muito bem, o tema de hoje é um tema polêmico. DP e RH, existe diferença ou não existe? Pessoal, a gente aqui fala diretamente, né? A gente se comunica aqui na NIT diretamente com os profissionais do departamento pessoal, você vai entender até o final desse vídeo o porquê. Mas também a gente se comunica diretamente com os profissionais de RH, também até o final desse vídeo você vai entender o porquê, tá? Existe diferença dessas duas profissões, desses dois, a gente pode até chamar de setores de empresa. Existe diferença e não existe. A gente vai entender, como eu falei, um pouco melhor, a gente vai poder desmistificar um pouco esse tema, e eu já produzi um conteúdo parecido igual a esse, e teve muitos alunos que foram lá, comentaram, deixaram a sua colaboração. Você também pode trazer os seus conceitos aí do que você entende e colaborar com a gente com relação a esse conteúdo. Também você pode me dizer aí nos comentários se você é um profissional de DP, se você é um profissional de RH, enfim, a gente acaba estando junto e misturado, tá? Para a gente entender um pouco sobre o que é DP e RH, a gente precisa voltar um pouco na nossa história, né? O que fundamentou essa profissão, o que fundamentou esse campo de atuação, tá? Então, se você for buscar um pouquinho aí, puxar um pouco da história do próprio mercado em si, das indústrias, das empresas, quando o mercado começou a se organizar, né, no mundo, se teve a necessidade de fazer a gestão de pessoal. Naquele começo era muito usado o termo administração de pessoal, tá? Então, aquele primeiro momento era só para cuidar mesmo dessa parte mais burocrática da coisa, tá? Que era contratações, pagamentos, controle de horários, era para ficar com foco mais nessa parte operacional mesmo desse setor. Isso é muito, muito antigo, nos primórdios ainda, tá? Mas com o passar do tempo, né, as coisas vão evoluindo, mudou-se a visão sobre a mão de obra, sobre os trabalhadores, né? Começou a se olhar os trabalhadores de maneira diferente. Então começou a se pensar mais nas pessoas. Então hoje o foco das organizações são as pessoas, tá? Então bora lá escrever aqui. Agora saiu, tá? Hoje o foco das organizações são as pessoas, tá? Então hoje uma organização é feita de pessoas e as pessoas é que fazem a organização. Hoje a gente não pode mais pensar, né, nos trabalhadores, nos colaboradores só como uma mão de obra, só como um profissional que está ali cumprindo horário, como se pensou há muito, isso é muito tempo, tá, gente? Muitos anos atrás, muitos anos mesmo atrás, se pensava muito, né, só apenas na mão de obra, na força do trabalho. Na verdade, era essa expressão, força do trabalho, ou seja, eu estou pagando uma pessoa só para ela trabalhar aqui para mim, e aí eu não quero saber da vida dela lá fora, não quero saber o que se passa com essa pessoa, enfim, para lá para fora já não interessa mais. Mas depois de um tempo começou a se estudar mais sobre pessoas e eles começaram a perceber que era importante trabalhar mais a gestão de pessoas. Então no começo era só a administração de pessoal, tá? Vou usar aqui a expressão ADM, o pessoal que sabe que essa expressão ADM está relacionada
a administração. Então, se pensou muito no comecinho lá, só na administração de pessoal, desse recurso, da força do trabalho, né? Você está gerenciando aquele trabalhador ali só pela força dele, controlando horário, fazendo pagamentos, etc., contratações e desligamentos. Era mais com essa pegada aí o foco. Claro que tem muita coisa ainda na história que a gente não vai poder se aprofundar num vídeo aqui, a gente não tem tempo para isso, mas basicamente é isso, tá? E aí começou a se pensar que as pessoas, elas poderiam, a forma com que as empresas conduziam as pessoas, faziam essa gestão desse pessoal, ou seja, a administração desse pessoal, começou a ter impacto diretamente nos resultados da organização, ou seja, começou a se perceber que era necessário cuidar de outros aspectos da equipe, não só aquele de contratar e botar a pessoa para trabalhar, etc. Não, começou a se pensar em desenvolver a equipe, recrutar melhor aquela pessoa para a vaga. Então começou a se pensar em outros aspectos, benefícios que você pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho, começou a se pensar em outras coisas. Aí a gente começa a falar de gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas é um termo muito usado hoje, né? Gestão de pessoal. Então, começou a se trabalhar mais essa parte de gestão de pessoas. E aí já se usava o termo RH, tá? Já se usava esse termo RH aqui, que está relacionado a recursos humanos. Então, começou a se trabalhar mais esses outros aspectos pessoais dos colaboradores dentro da empresa. E isso é muito importante. Mas, com o passar do tempo, foi evoluindo e surgiu também a figura do departamento pessoal, tá bom? Então, surgiu a figura do DP. E aí começa a grande confusão sobre o que é o DP e o que é RH. Aqui na minha empresa se chama DP, na minha empresa X se chama RH, aqui na minha empresa se chama até gestão de pessoas, ou gestão de recursos humanos, ou administração de recursos humanos. Não importa o nome que você dá, o nome moderno que você dá aí na sua empresa, mas tudo está relacionado à gestão de pessoas, tá? Tudo está relacionado à administração de pessoal, ou seja, a origem ela é a mesma, mas evoluiu para atender outros aspectos, porque agora você não pensa só na força do trabalho, você pensa em desenvolver aquele colaborador, você pensa nas necessidades desse colaborador dentro e fora da empresa. Tem muitas empresas aí que querem proporcionar, por exemplo, plano de saúde para o trabalhador, caso ele precise, outros benefícios, cesta básica, transporte, várias coisas para tornar melhor a vida daquele colaborador, em alguns casos até a moradia e por aí vai, tá? Tudo isso para pensar no melhor desempenho, para cuidar melhor desse trabalhador, porque eles já entenderam que o que faz a organização hoje são as pessoas são a base da empresa. Infelizmente, tem muitas empresas que não pensam assim, né? Não vê a importância do colaborador, a importância que o colaborador tem para o resultado da equipe, para o resultado da empresa, e acaba tratando mal aquele colaborador ainda como era nos primórdios, né? Vê aquele colaborador ainda só como uma força de trabalho. Só que hoje até mesmo o próprio mercado, né? Os próprios empregados, os trabalhadores, eles estão buscando empresas que fazem o quê? Fazem uma boa gestão de pessoal. Não adianta hoje você anunciar uma vaga, aqui na minha empresa a gente paga, sei lá, 5 mil reais para você vir trabalhar aqui para a gente. Salário bastante atrativo, né? Quem é que não quer trabalhar ganhando 5 mil reais? Mas aí aquele trabalhador, às vezes ele quer investigar outros aspectos. Né? Uma pergunta que é muito comum se ouvir no recrutamento de seleção é: quais são os benefícios que a empresa pode me dar se eu vier trabalhar aqui com vocês, por exemplo? Né? Aqui na NIT, a gente tem ali uma área de jogos, por exemplo, que é algo bacana, né? Tem uma mesa ali de jogos, tem videogame, tem um lugar para descanso, que aqui isso é um diferencial, nem todas as empresas você vai encontrar isso. E aí, quando o pessoal tem um tempinho ali para relaxar, às vezes no meio do expediente, quando o negócio está muito tenso, vai lá, faz, né, dá uma descontraída, dá uma jogada ali, e aí isso relaxa. Então, esse é um benefício que a empresa pode conceder. Às vezes o trabalhador está procurando um ambiente saudável para ele trabalhar, né? Isso faz muita diferença na hora dele decidir. Hoje as pessoas não estão mais decidindo se querem continuar na empresa ou não por causa da remuneração. Às vezes a remuneração é boa, é compensatória, mas quando você vai avaliar outros aspectos, um ambiente hostil, né?
que não é, a cultura não é legal, né? Que não tem outros benefícios para o trabalhador, aquele trabalhador, ainda mais se ele for um trabalhador que tem um perfil que é muito requisitado no trabalho, é claro que ele vai buscar uma melhor oportunidade. Então, a empresa que ainda não entendeu que uma organização ela é feita por pessoas e as pessoas é que fazem a organização, ela está tendo sérios problemas e vai ter sérios problemas porque nunca ela vai conseguir criar uma cultura, né? A cultura da empresa é feita pelas pessoas. É as pessoas que decidem como elas querem viver naquele ambiente. Então, quando há muita movimentação de pessoal, isso é algo negativo, né? É ruim para se criar, estruturar uma cultura dentro de uma empresa, tá bom? Então, desde o começo, começou a se falar em administração de pessoal, depois viu que não era só administrar esse pessoal, mas precisava fazer a gestão dessas pessoas. E o pessoal de RH que está me assistindo aí, estuda mais sobre esse tema, porque isso está mais ligado, né? Porque tem faculdade de RH, tecnológico em RH, ou até mesmo quem fez faculdade de administração. Eu tenho uma especialização nessa área, então a gente consegue falar e se aprofundar mais nessa parte histórica. Inclusive, pode até colaborar deixando um comentário aí embaixo, tá? Então, que já estudou mais a fundo essa questão de gestão de pessoal. Mas o termo RH a gente já começa a ouvir bastante, só que o termo departamento pessoal, se você for procurar nos livros aí, é muito difícil você ouvir esse termo departamento pessoal, né? Porque o DP, aí a gente já começa a entender melhor, né, o que é DP e RH. Será que eles estão igualados, né, nas mesmas atribuições, nas mesmas funções? Será que dá para dividir eles? Ou se eu posso dar um nome só como gestão de pessoas e ali envolver tudo, né? Tem empresas que usam até o nome gestão estratégica de pessoas para definir tudo que esse setor faz, tá bom? Então, bora entender mais o que o DP e o que a RH faz? Vou botar aqui DP, vou passar um risco aqui e vou botar aqui RH, né? Você já deve ter visto algum post aí na internet falando sobre apenas atividades que esses dois setores fazem. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria ir mais fundo com você. Inclusive, lá no curso DP Social do Zero, você vai encontrar uma aula falando um pouco sobre DP e RH, tá? Vamos tratar conceitos gerais, então. Tá? Então, sempre que você pensar em departamento pessoal hoje, pensa em processos e rotinas que atende o fisco, né? É conhecido como setor mais burocrático. A gente vai entender, a gente vai aqui desenvolver, claro, um raciocínio e você vai poder identificar se você é um profissional de DP ou um profissional de RH. Por exemplo, hoje eu, Luciano, além de professor, eu sou um profissional de departamento pessoal. Como eu falei, você vai entender o porquê. Por causa das rotinas, das atividades que eu executo hoje, elas estão mais relacionadas ao departamento pessoal, tá? Então, o departamento pessoal, infelizmente, tá? Hoje ele tem muitas rotinas que estão ligadas a atender o fisco, tá? Então, todos os processos e rotinas do departamento pessoal, ele está ligado a atender o fisco, tá bom? O RH não, o RH ele vai cuidar mais da gestão das pessoas, da gestão da equipe, ele vai cuidar do desenvolvimento, desde da captação dessa equipe até a gestão, propriamente a gestão da equipe no período que ela permanecer ali dentro de uma organização. Então, o foco do RH está no recurso humano, como o próprio nome diz, está mais em pessoas, tá? Então, está mais em pessoas, tá? Então é importante a gente definir isso aqui, que a gente já começa a imaginar, então, o que o DP faz, o que o RH faz. Então, a área de recursos humanos, ela está mais ligada para a área da gestão das pessoas e a área de DP está mais ligada para o fisco. E aí, a gente pode até dizer que o departamento pessoal, ele está dentro do RH, né? Ele está dentro do RH, tá bom? Então, eles podem ser setores distintos? Podem, mas eu entendo que hoje que o departamento pessoal, ele está dentro da área de RH, tá? Você vai entender o porquê. Mas cada um desenvolve atividades específicas. Eu tenho alunos que são da área de recursos humanos e eu tenho alunos que são da área de departamento pessoal. E eu tenho alunos que são um mix dos dois, que acabam fazendo os dois tipos de atividade, tá bom? Vamos aqui dar um exemplo para você entender melhor como é que se aplicaria, né, cada setor desse num processo de gestão de pessoal, tá? Um exemplo, por exemplo, na hora de você fazer uma contratação de um trabalhador, você vai fazer o quê?
Você vai fazer o anúncio dessa vaga, você vai fazer entrevistas, você vai fazer dinâmicas, você vai aplicar provas, você vai encaminhar esse colaborador para fazer um exame, você vai poder, né, fazer a integração desse colaborador. Então, todas essas atividades são atividades de recursos humanos, ou seja, vou botar até aqui recrutamento. Vou botar aqui seleção, recrutamento e seleção, né? Então, são atividades de recursos humanos. Então, quando você divulga aquela vaga, você anuncia, né, que você está em busca de um capital, né, para um capital intelectual, um trabalhador para ocupar aquela vaga, você está fazendo atividades de recursos humanos. Então, aqui, o recursos humanos, por exemplo, ele não está preocupado com a lei X, com a lei Y, com o contrato X, contrato... Com essa parte de legislação, ele não está preocupado, porque isso é uma atribuição mais do DP, tá? Então, quando você pensa no DP, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai envolver também ali nas características do departamento pessoal, legislação, tá? Então, depois que você faz toda a etapa ali de recrutamento e seleção, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer a parte operacional. Lembra que eu botei aqui as pinhas operacional da coisa? Ou seja, a parte que vai atender o fisco. Aí o departamento pessoal entra em ação, tá? E aí o departamento pessoal vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Antes, né? No caso, ele faria, né? Faria contrato, faria aí a admissão em geral, né? A admissão de maneira geral, anotações em carteira se fosse o caso, ficha de empregado, transmissão da social, se fosse o caso aí também, né? Fazer o CAGED, a gente sabe que está passando por mudança, entregar a GFIP. Então, olha só, todo esse trabalho operacional já não é mais uma característica do profissional de RH, tá? Porque o profissional de RH, ele vai cuidar do quê? Das pessoas. Ele foi lá, anunciou a vaga, captou a vaga, fez o recrutamento, ou melhor, captou os candidatos, fez o recrutamento de seleção, aplicou testes, avaliações dinâmicas, escolheu o melhor candidato, então está na hora de contratar esse candidato. Aí sim, aí o DP entra em ação, que essa parte de contratação é uma parte mais burocrática, é uma parte de atender o fisco, né? Então ele vai lá, faz o contrato, faz a admissão de maneira geral, entrega as obrigações acessórias, né? Social, CAGED, GFIP, se for o caso. Ele vai também fazer a ficha de empregado, livro de empregado, se for o caso também. Então ele vai cuidar da parte, toda a parte operacional. Então você já consegue agora entender um pouco da diferença do DP e do RH. Por isso que eu me arrisco até a dizer que o departamento pessoal, ele está dentro do RH, né? Tem gente até que talvez não goste, mas está sim, tá? Por quê? Porque o RH, ele vai cuidar da gestão de todos os trabalhadores da empresa. Por isso que em algumas empresas ele vai ter o nome de gestão de pessoas e não de recursos humanos, tá? Vocês devem ter ouvido aquela frase categórica, passa lá no RH. O RH é que conversa com o trabalhador, mandando o trabalhador embora, mas quem fez toda a parte de desligamento, calculou rescisão e fez a entrega das obrigações foi quem? Foi o departamento pessoal, porque o departamento pessoal, a área de atuação hoje do departamento pessoal é atender o fisco, tá bom? Então, vamos fazer aqui, só para a gente entender, o campo de atuação do RH é muito maior. O pessoal do RH deve estar feliz agora ouvindo o professor Luciano falar isso, tá? O campo de atuação do RH é muito maior. E o departamento pessoal, ele vai estar aqui dentro, tá? Ele vai estar aqui dentro, o DP vai estar aqui dentro, tá bom? Vai ser um pouquinho menor o campo de atuação. Por quê? Porque a gente só está aqui hoje. Infelizmente, o pessoal de DPU só está atendendo o fisco, tá? Agora, a atuação do RH é muito maior, tá? A atuação do RH vai estar em recrutamento e seleção, a gente até falou, né? Recrutar. Vai estar ali em parte de treinamento e desenvolvimento de equipe. Treinamento. Vai estar também na parte de benefícios, né? Ou seja, esse profissional ele vai estar preocupado, ele vai estar mais preocupado com quem? Com as pessoas. A gente volta de novo a falar de pessoas. É o profissional de RH que dá feedback, que conversa, que cuida do clima. Olha a palavrinha aqui, palavrinha-chave, clima organizacional, né? Uma série de atividades, né? O RH vai executar e aí
essas atividades estão relacionadas sempre pensa sempre no pessoal, sempre no bem-estar do pessoal. A gente já falou recrutamento de seleção, treinamento e desenvolvimento, né? A gente tem a parte também, a parte até de psicologia organizacional, né? Porque muitos profissionais de RH podem ter formação em RH, pode ter formação em administração, pode ter formação em psicologia, tá? Então são áreas que geram, né, profissionais que habilitam profissionais para atuar nessa área aqui, né? Por exemplo, o recrutamento de seleção normalmente é um psicólogo que acaba atuando diretamente nessa área, tá? E são profissionais que atuam na área de recursos humanos. Então, basicamente, as principais formações de quem atua nessa área são administração, próprio recursos humanos e também psicologia. Pode ter outros também, tá? Mas para perfil de RH, são basicamente essas. E a área de atuação do RH, como eu falei, é muito mais abrangente, não vai ficar só preocupado. E nem tem como, né? Se você for pensar, se o profissional de RH ele ainda parar para fazer coisas que atendem o fisco, ele não vai ter tempo para nada, porque quem é do departamento pessoal precisa se dedicar para estudar a legislação e uma infinidade de outras coisas. A gente ainda vai falar um pouco sobre as características de quem trabalha no DP, de quem é profissional de DP, né? Então, não importa o nome que a sua empresa utiliza hoje, você tem que entender se a tua atividade está relacionada mais relacionada ao RH ou mais relacionada ao departamento pessoal, tá bom? Então, RH, como eu falei, já dei aqui algumas dicas, né? Clima, benefícios, vai cuidar das pessoas, vai cuidar da parte de motivação, vai fazer treinamentos aí, vai fazer avaliações de desempenho, enfim, vai desenvolver as mais diversas, né, atividades que são relacionadas à parte de administração de pessoal, à parte de gestão de pessoal, né, você tem que também desenvolver, cuidar, né, do ambiente de trabalho e cuidar dos colaboradores, tá? E como eu falei, o departamento pessoal, ele está dentro do RH. Se você está numa empresa grande, você consegue estruturar muito bem as atividades que cada um executa. Se você está numa empresa pequena, já fica um pouco mais difícil porque acaba se misturando, tá? Então, se a gente fosse falar um pouco das atividades que o departamento pessoal realiza. Isso aqui para mim é muito mais tranquilo de falar. Eu vou virar aqui, ok? Então, bora falar aqui um pouco das atividades que o DP realiza hoje. Por isso que o DP ele tem um perfil mais de atender o fisco, eu volto a falar, tá? Ele tem um perfil mais de atender o fisco. Fica muito mais claro quando a gente pensa no história de contabilidade. Quando você tem um setor de história de contabilidade, o nome do setor é departamento pessoal. O nome do setor não é RH. Por quê? Lá no história de contabilidade, dificilmente a gente vai fazer isso aqui. Política de benefícios, gestão de pessoas, né, treinamento, recrutamento e seleção, clima. Ele não quer saber disso aqui. Ele quer saber do quê? De cuidar de atender o fisco, né? Nas mais diversas obrigações aí. E aí são diversas, tá? A gente tem admissão, né? A gente tem admissões, a gente tem o próprio desligamento, né? Para encurtar. A gente tem aí a parte de benefícios, que são as férias, né? 13º salário, enfim, vai embora. Tudo isso aqui envolve rotinas do departamento pessoal. A gente tem aí a folha de pagamento, né? Tudo isso aqui é feito pelo departamento pessoal. A gente tem a parte de gestão de atestados, tá? A gente pode até dizer que a parte de SST ela é compartilhada também com o departamento pessoal, com RH, né? E com uma empresa ou um setor que deve ter, grandes empresas têm setor especializado, tá? Quando você tem setor externo, junto com o setor externo, mas também envolve a área de SST. A gente tem a área de obrigações acessórias, né? E aqui são as mais diversas, tá? A gente pode citar aqui algumas. A gente pode citar aqui algumas como GFIP, RAS, CAGED, DIF, Social, enfim. Tudo isso aqui são rotinas relacionadas ao departamento pessoal, ou seja, o departamento pessoal ele vai estar dedicado, ele vai dedicar a sua energia para quê? Para atender o fisco, né? E hoje, com a entrada do E-Social, eu vou botar aqui também, E-Social, o foco do departamento pessoal tem sido na implantação do E-Social, tá? Volto a enfatizar, o profissional de RH ele não tem esse perfil aqui. Se hoje você executa essas rotinas, o DP está dentro do RH, mas para você ser um profissional de RH raiz,
você tem que desenvolver rotinas que envolvam a gestão de pessoal, não que envolvam processos que atendem o fisco, porque hoje o departamento pessoal, como eu falei, hoje o departamento pessoal ele não tem tempo de fazer recrutamento de seleção, não tem tempo para verificar o clima organizacional da empresa, em pensar em políticas de benefícios, não tem tempo, não sobra tempo, tá, pessoal? Porque ele está, né, preocupado em atender as rotinas, as mais diversas rotinas do fisco, né? Como eu citei algumas delas aqui, que são rotinas que estão relacionadas ao departamento pessoal. E quando você pensa em DPRH, você consegue visualizar os setores dentro de uma empresa. Por exemplo, tá? E a gente vai falar um pouco sobre as características de cada um deles, tá? Por exemplo, uma grande empresa, uma empresa que é bem estruturada, tá? Ela consegue ter os dois setores bem delimitado, ou então consegue destacar dentro do seu quadro de funcionários alguém, um profissional que é analista de DP, que vai fazer as rotinas de departamento pessoal. Então, quando uma empresa é grande, ela consegue destacar isso, tá? Mas quando você pensa em empresas pequenas, elas não têm departamento pessoal, a maioria delas não tem, tá? Então, bora pensar aqui numa empresa pequena. A empresa pequena, né, ela vai ter o setor de RH, né? Não é o setor de DP, então o que uma empresa pequena normalmente tem é o setor de RH, que ele faz rotinas de RH, e o DP é terceirizado, tá? Para o escritório de contabilidade, na maioria dos casos, né? Escritório de contabilidade, para um contador. Então a pequena empresa aqui, ela faz isso. E aqui você consegue entender melhor e visualizar melhor o que é um profissional de DP e o que é um profissional de RH. Né? E até tem perfil na internet, perfis de DP e RH. Às vezes é o perfil de DP, você vai lá, não tem nada de DP, só tem coisa de RH. Às vezes é o perfil de RH, não tem nada de RH, só tem coisa de DP. Normalmente, o profissional de RH ele não precisa ter um conhecimento tão aprofundado na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, porque não está muito relacionado às rotinas dele. Claro, conhecimento básico ele precisa saber, como, por exemplo, direitos que o trabalhador tem num contrato de trabalho, isso é coisa básica, ele precisa saber. Agora, se aprofundar como profissional de departamento pessoal tem que se aprofundar para cumprir as obrigações do fisco, aí é com DP mesmo. Aí se você é esse profissional que está fazendo isso, você é profissional de DP raiz, porque realmente já está mais ligado ao perfil do departamento pessoal, se aprofundar nesse conhecimento mais técnico para atender o fisco. E como eu falei, não dá às vezes para fazer os dois, porque ou você atende o fisco ou você cuida do pessoal, porque infelizmente hoje, principalmente no nosso país, tem muitas obrigações, né, que as empresas precisam cumprir para atender aí as obrigações acessórias que as empresas precisam fazer para prestar informações para o governo. Então, precisa você ter um profissional dedicado. E quando eu estou falando isso aqui, não é para dizer que um é melhor que o outro, não é para dizer isso não, tá, pessoal? É para dizer que você, que deseja atuar nesses setores, qual é o caminho que você deve trilhar para você se desenvolver? Porque aqui você vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado na legislação, tá? E aqui nem tanto, aqui você tem que estar mais focado nas pessoas. Então aqui você vai estar pensando em fazer o desenvolvimento da tua equipe, melhorar o clima da tua empresa, pensar diretamente no colaborador, como ele pode executar aquela atividade dele mais feliz, mais alegre, mais motivado, para isso gerar impacto diretamente aos resultados da empresa. Inclusive, a área de RH, ela cuida até mais da imagem externa da empresa, né? Ou seja, quais políticas que a empresa vai desenvolver junto com os colaboradores e também com a sociedade ali próxima, né, para que isso melhore a imagem da empresa. E lá no departamento pessoal, galera, eles não estão preocupados com isso, tá? Estão preocupados em saber o que saiu de medida provisória, o que saiu de lei, o que mudou na legislação, porque a gente, né, e por isso que eu disse que eu sou um profissional de departamento pessoal, porque é o que eu faço hoje, né? Apesar de eu ter uma especialização em gestão estratégica de pessoas, hoje o meu foco é diretamente no departamento pessoal, exatamente pelos motivos que eu já citei aqui anteriormente, pelas rotinas que envolvem o departamento pessoal, que hoje são muitas, né? Muitas rotinas, e para isso, para você executar essas rotinas, você precisa se dedicar, se desenvolver. Aqui na NID a gente tem um curso, que é o curso de formação especialista em DP social. A gente não fala muito de assuntos que são relacionados aos recursos humanos, né? Apesar de a gente ter muitos alunos que são alunos de RH. Por quê? Porque em algumas empresas você não vai conseguir ter essa divisão, né? Tem pequenas empresas que ela divide, porque o setor é externo, está numa contabilidade.
Tem grandes empresas que não divide, tá? Tá tudo misturado ali. Tem grandes empresas que tá o RH e tem alguém para fazer o DP dentro da empresa, e tem empresa que não, tem empresa que está tudo misturado. Ou é DP, ou o nome é RH, tá? Mas aí não faz muita diferença porque você já conhece quais são as atividades, então você pode identificar hoje se você é um profissional de DP e se você é um profissional de RH. E é importante você saber isso porque você consegue trilhar a sua carreira, né? Você consegue trilhar, saber exatamente para onde você está indo, tá? E isso aqui não são setores distintos, eles precisam se comunicar. Eu já falei aqui que ninguém está competindo aqui, tá bom? Mas o foco do DP é ter esse conhecimento mais aprofundado na legislação. Coisa, como eu falei, que o RH não precisa dedicar tempo. O RH vai dedicar tempo em cuidar das pessoas, em cuidar da equipe, em fazer, né? Volto a repetir, melhorar ali a relação desses profissionais, porque eles é que são a base de uma organização. Não é o produto, não é a marca, não é o nome, não é os equipamentos, não é a estrutura física, porque se não tiver pessoas, a empresa ela não existe, né? Ela precisa, a organização precisa de pessoas e o foco do RH é cuidar dessas pessoas. E como eu estava falando, como o DP ele tem essa pegada mais na legislação, mais em obrigações acessórias, aqui na NIT a gente tem um curso que é o curso de formação de especialista em DP social, que é o maior e mais completo curso aplicado ao departamento pessoal do Brasil, ou seja, porque o nosso foco vai ser em compartilhar exatamente esse conhecimento, porque lembra que eu falei para vocês que o objetivo do DP é atender o fisco? Pessoal, o nosso país ele tem uma carga tributária gigantesca, tem muita legislação, né? E legislação tem muita coisa que você tem que interpretar, você tem que entender, aplicar. E o profissional de departamento pessoal, ele tem mais esse perfil. É um perfil que ele vai ter que ter conhecimento maior na legislação, é um perfil que ele vai ter que ter um conhecimento maior nas obrigações acessórias. Por quê? Porque é ele que vai prestar informações para o governo, tá? E a principal obrigação acessória que a gente tem hoje, que está sendo implantada, é o E-Social. É por isso que a nossa formação, o nome da nossa formação é especialista em DP e E-Social, porque quando você está pensando em DP, você está pensando nas rotinas, como eu falei, que são rotinas que têm um caráter mais operacional, né? Ou seja, você vai fazer a admissão, o desligamento, enfim, você vai fazer folha de pagamento, férias, 13º salário, vai fazer encargos, enfim, são muitas rotinas operacionais e que você precisa ter esse conhecimento, por isso que a formação, o nome da formação é DP e E-Social, porque o E-Social ele vai ser do futuro a única obrigação acessória, né, ou a mais importante que o departamento pessoal vai ter, tá? Por quê? Porque ele está absorvendo as outras obrigações acessórias que tem hoje, como GFIP, RAS, CAGED, DIF, enfim, uma infinidade de coisas, né? É importante, eu volto a enfatizar, que você entenda, né, se você é um profissional de DP e RH, para poder você, a partir dali, se desenvolver. Está acontecendo um movimento interessante que muitos profissionais de RH estão vindo estudar com a gente também, porque eles precisam, como eu falei, são setores que estão relacionados, eles precisam aprender sobre E-Social. Por quê? Porque lembra que o RH ele cuida da gestão de pessoas, tá? E o departamento pessoal vai cuidar mais dos processos aqui para atender o fisco, a gente já falou muito sobre isso. Se a informação não chega no departamento pessoal, não tem como ele prestar essas informações para o fisco, né? E essas informações, elas partem da onde? Partem do profissional que cuida, né, da gestão de pessoal, do profissional de RH. Então, eu dei esse exemplo aqui de uma pequena empresa que não tem departamento pessoal, ela tem RH, ou seja, o RH cuida da equipe, né, conversa, faz admissão, faz desligamento, verifica benefício, né, verifica uma série de coisas que está relacionada à gestão de pessoal e sempre que precisar informar alguma coisa para o fisco, cumprir alguma obrigação, ele passa os dados para o DP e o DP vai lá e executa a rotina. Normalmente o DP ele é um setor externo, né? No escritório de contabilidade ou numa empresa especializada, né, nessa parte de departamento pessoal, tá bom? Então aqui fica muito mais claro. Eu não sei se você ouvindo eu falar aí, não sei se você se identificou, se você é um profissional de DP, se você é um profissional de RH, deixa aí nos comentários qual é o seu perfil. Às vezes você vem de uma formação, né, que tem uma pegada mais de RH, né? Ou às vezes você vem
ali eu falei um pouco sobre a formação de quem é de RH, né? Normalmente é um profissional de psicologia, é um profissional formado em administração, é um profissional formado nos recursos humanos, né? Normalmente é esse perfil de formação superior. Já aqui no profissional de departamento pessoal, a principal característica é a formação contábil, né? Eu sou contador de formação, né? Então, a principal característica é profissional contábil, mas tem também profissional de DP, de DP não, desculpa, tem também profissional de psicologia, de recursos humanos, de administração. Na verdade, administração e recursos humanos são duas formações também que acabam gerando profissionais para o departamento pessoal, tá? Então deu para entender um pouco da diferença do DP para o RH. Qual é a relação desses dois setores? Tem diferença sim, tá? Eu não sei qual é o nome que você adota na sua empresa, o nome para o seu cargo, mas dependendo do tipo de atividade que você executa, talvez você não seja nem um profissional de RH, talvez você seja um profissional de DP, ou você está como profissional de departamento pessoal, mas você não faz nada de departamento pessoal, você só faz atividades que são relacionadas a suporte de pessoal, né, a cuidar da equipe. Então, na verdade, você é um profissional de RH, então é bom determinar as coisas até para você se candidatar para uma vaga, né? Você vai lá, se participa de um processo de recrutamento e seleção para uma vaga de recursos humanos, só que quando você vê no descritivo da vaga, tem várias situações que são relacionadas ao DP e não ao RH. Então, você vê que tem diferença sim, né? E aquela vaga foi anunciada de maneira incorreta. O que eles estão querendo ali é um profissional mais generalista. Como eu falei, vai ter empresa que o negócio vai estar tudo misturado. Ou eles vão chamar de DP, ou eles vão chamar de RH, e não tem problema nenhum, tá? Não tem uma regra que tem que dizer, o nome que você tem que usar é X. Não, tá? Não tem regra nenhuma. Você pode adotar o nome que você quiser, mas o objetivo aqui do nosso vídeo foi abordar um pouco dessas diferenças e também saber que tipo de profissional você é, se você é um profissional de DP ou se você é um profissional de RH. Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? A gente abordou um pouco da diferença de DP e RH, agora ficou evidente, né? A gente pôde falar aqui, pontuar algumas atividades, até mesmo a área de atuação desses dois. É importante a gente enfatizar novamente que é muito bom você conhecer a diferença entre os dois, porque isso pode, né, ser para você o norte para você trabalhar a sua carreira. Será que você quer ser um profissional de departamento pessoal, como por exemplo hoje eu me especializo cada vez mais no departamento pessoal, ou seja, em atender o fisco, né? Ou se você quer ser um profissional de RH, se você quer ir mais para a área de RH, cuidar da gestão de pessoal, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, será que você quer mais para essa área? É importante você conhecer a diferença, até para você buscar as melhores vagas do mercado, até para você também investir nas melhores formações. E se você quer ser um especialista em DP social, vem estudar aqui com a gente na NIT, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai valer muito a pena, tá? Eu quero que você deixe aí nos comentários se aí na tua empresa, qual é o setor que você faz parte, se é DP, se é RH, se realmente está alinhado com o que eu falei aqui e até mesmo as tuas atividades. Se você é um profissional de DP ou RH, deixa aí nos comentários que eu quero saber também, tá? E se você quiser colaborar, deixar sua opinião, deixa aí embaixo também que eu vou ficar muito feliz, a gente vai ficar muito feliz em ler e saber que você está colaborando com a gente, tá? Então foi isso, esse foi mais um episódio de DP na Prática, eu sou o Luciano Pimentel, professor titular aqui na NIT, especialista em DP social, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook, que nós estamos publicando conteúdos diários sobre o departamento pessoal e o social que vão deixar sempre você atualizado, tá? Lá no nosso canal do YouTube tem uma playlist com episódios iguais a esse do DP na Prática. Se você não assistiu, vai lá depois e confira, tem muito conteúdo bom que já está disponível para você, tá? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!